Lucas capítulo 8, versículo 4. Até o versículo de número 8. E depois do versículo 11. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos antes de tudo te pedir perdão pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo nos alegrar com o fato de que Cristo nos perdoou na cruz. Nos perdoou de forma suficiente, de forma graciosa e completa. Ajuda-nos a entender as maravilhas da Tua lei. Desvenda os nossos olhos para contemplar a profundidade da Tua palavra. E não apenas isto, mas inclina nossos corações para recebê-la, meu Deus, com o coração quebrantado, de maneira que o Teu Espírito possa trabalhar em nossas vidas, que nossas mentes estejam cativas no Teu trono, cativas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muitas pessoas vivem na igreja, cresceram na igreja, ou mesmo até nasceram num berço evangélico, passam a vida toda ouvindo mensagens, palestras, sermões, e mesmo assim nada muda na vida dessas pessoas, trazendo como consequência a perdição eterna. Vou repetir, muita gente passa a vida toda ouvindo a palavra de Deus e mesmo assim passará a eternidade no inferno. Por que acontece isso? Esta parábola, meus irmãos, a parábola do semeador, bastante conhecida, tem algo a nos ensinar nesse sentido, tem algo a nos ensinar a respeito da dinâmica da implantação do reino através da mensagem, através da palavra de Deus. Porque os evangelistas, como Lucas, está trabalhando a respeito dessa dinâmica da chegada do reino de Deus, através da pregação do próprio Cristo, do ensino do próprio Cristo. E nesse sentido, Jesus vem mostrar como a palavra de Deus, que é a semente, como ela se processa dependendo do solo. E nesse sentido, meus irmãos, esta parábola tem como ênfase não a figura do semeador. A figura principal dessa parábola não é o semeador. O objeto mais importante dessa parábola é a palavra de Deus. Mas o sujeito principal que está em discussão, na verdade, é o solo, ou os tipos de solos. Entendendo que o solo aqui, meus irmãos, representa o coração humano. Os tipos de solo são os tipos de coração humano que recebe ou deixa de receber a palavra de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós traremos a mensagem de hoje com o seguinte tema: os tipos de ouvintes da palavra. Isso para que ao final desta mensagem você avalie em que tipo de solo você se encontra, ou que tipo de solo você é, que tipo de ouvinte você é da palavra de Deus. E é nesse sentido que então traremos essa mensagem, os tipos de ouvintes da palavra de Deus. E o primeiro tipo de ouvinte da palavra de Deus, meus irmãos, são os descrentes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas mantêm-se incrédulos, não recebem a palavra de Deus em seus corações. E Jesus, para demonstrar esse tipo de pessoas, esse tipo de público, aqueles que ouvem a palavra, não assimilam, não aceitam a palavra em seus corações, não recebem a palavra em seus corações, Jesus ele usa duas metáforas através dessa parábola. Dois solos. O primeiro solo diz respeito à semente que cai à beira do caminho, é pisada e depois é comida pelas aves do céu.
Isso era comum quando o agricultor ele saía a semear, ele não poderia se dar ao luxo de voltar atrás para pegar de volta as pequenas sementes que ficaram à beira do caminho. Meus irmãos, isso acontece até hoje em dia com as grandes máquinas agrícolas. O agricultor não pode perder tempo voltando, pegando alguns farelos, alguns restos de semente à beira do caminho. Muito menos naquele tempo, porque por causa do tempo da chuva que tinha que se aproveitar. Então ele deixava à beira do caminho algumas sementes. E aquele processo de a semente deixada à beira do caminho, pisada e depois comida pelas aves, na verdade Jesus usa como metáfora para se referir a Satanás. Versículo de número 12. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Porque eles permanecem incrédulos? Como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, porque o Deus deste século encobriu o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, para não enxergar, para não entender a palavra de Deus. São pessoas que ouvem a mensagem da palavra de Deus, ouvem a pregação do Evangelho, mas se mantêm cegas quanto ao Evangelho, se mantêm incrédulas quanto ao Evangelho. Por quê? Porque o diabo não deixa elas enxergarem a pregação do Evangelho. Nós devemos, meus irmãos, voltar ao tempo e tentar imaginar, por exemplo, pessoas como aqueles fariseus, porque de certa forma essa mensagem atinge os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eles não só ouviram a palavra de Deus, não só ouviram o Evangelho através da boca de Jesus, mas eles presenciaram milagres, eles presenciaram curas e milagres. Mesmo assim, eles não mudaram de vida, não se converteram. Existem pessoas que acham que se Deus operasse milagres hoje, muitas pessoas se converteriam. Não é o milagre que faz alguém se converter. Não é a pessoa presenciar Deus abrindo o mar vermelho que faz a pessoa ser crente. Porque muitos dos que presenciaram o milagre de Deus abrindo o mar vermelho, depois pereceram por causa da incredulidade. Nós temos que entender, meus irmãos, que existe uma barreira espiritual, e um agente dessa barreira espiritual é o diabo. Por isso que muitas vezes você prega o Evangelho, prega e a pessoa não se converte. Você prega o Evangelho para o seu amigo, você prega o Evangelho para o seu parente, você deixa as coisas claras à luz da palavra, e a pessoa não muda, não se converte, porque o diabo está cegando o entendimento. Então, por que elas são descrentes, apesar de ouvirem a mensagem? Esse é o primeiro tipo de ouvinte, são os descrentes, por causa da ação de Satanás. Esse é o primeiro solo, o solo onde a semente cai à beira do caminho e é comido pelas aves, ou seja, ela é desviada pelo próprio Satanás. A segunda razão por que eles permanecem descrentes é por causa, meus irmãos, dos cuidados deste mundo, do materialismo e dos prazeres deste mundo. E nesse sentido, Jesus vai usar um outro tipo de solo. O versículo de número 14 fala sobre esse tipo de solo. É aquela semente que caiu num solo rochoso. Interessante, meus irmãos, que naquela época, quando o agricultor, até hoje no Oriente Médio é assim, em algumas regiões, quando o semeador saía a semear, dependendo da época do ano, quando já era seca, aquele terreno, ele ficava na parte externa, ficava seco, inclusive com pedras de calcário, impedindo que aquela planta viesse a crescer de fato. Isso faz com que, mesmo que embaixo fique um pouco úmido, quando tem as chuvas que aparecem de quando em quando, faz com que aquela planta cresça, mas morra logo. Por que ela morre logo? Porque ela não tem raiz profunda, por causa do solo rochoso. Versículo de número 14, ele fala sobre isso. Aqui caiu, versículo de número 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Ou seja, faz parte do grupo dos incrédulos. São dois tipos de solo. Um cai à beira, é o solo onde a semente cai à beira do caminho, o outro é o solo rochoso. Mas os dois é o mesmo tipo de pessoa. São as pessoas que ouvem a palavra e permanecem incrédulas. Uma porque Satanás não deixa elas enxergarem o Evangelho. Satanás age diretamente. Outra por causa do pecado.
O pecado da própria pessoa impede dela entender, dela ouvir, dela assimilar a palavra de Deus. O pecado, por exemplo, como os cuidados, quando ele diz, não tem raiz, creem por um pouco tempo, e na hora da provação se desviam. Versículo de número 14, a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo de número 12, falando ainda do primeiro solo, em seguida do terceiro solo. Aqui caiu à beira do caminho são as que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Versículo 14, a que caiu entre espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados. Os outros evangelhos, meus irmãos, quando fala dos cuidados, eles relatam os cuidados deste mundo. Isso significa as preocupações deste mundo. Por que essas pessoas permanecem incrédulas? Por causa da ação de Satanás e por causa do apego a este mundo. Como nós presenciamos isso? Você já deve ter presenciado pessoas que ouviram o evangelho, começaram a frequentar a igreja, mas vieram uma vez, duas vezes, depois elas somem da igreja. E você pergunta, por que você não aparece mais na igreja? Por causa da correria do dia a dia, faculdade, trabalho, minha vida está muito corrida. Ela não consegue se firmar por causa dos cuidados deste mundo, das preocupações com a sua vida pessoal. Então, ora é a ação de Satanás, ora é o pecado, como as preocupações com as coisas deste mundo, e não somente isso, o materialismo, versículo de número 14, as riquezas e os deleites da vida. Ou seja, a pessoa não quer compromisso com Deus, porque ela é muito apegada ao dinheiro, e ela sabe que se ela tiver compromisso com Deus, ela sabe que muitas vezes vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas ela não tem tempo para se dedicar à igreja, para se dedicar a Deus, e ela prefere continuar longe de Deus para se enriquecer cada vez mais. E a outra razão porque permanece incrédulo por causa dos prazeres, versículo 14. Riquezas e deleites da vida. Quantas vezes você pregou o evangelho para alguém e essa pessoa disse assim, olha, quando eu tiver mais velho, eu vou ter um compromisso com Deus, eu vou me firmar na igreja um dia, mas quando eu tiver mais velho, agora eu quero curtir um pouco a vida. Ou seja, ele prefere aproveitar os prazeres deste mundo do que ter um compromisso com Deus. Essa é a palavra que cai, meus irmãos, na verdade, entre os espinhos. Entre os espinhos. Então, ela permanece incrédula por causa da ação de Satanás, e ela permanece incrédula por causa dos prazeres, dos cuidados deste mundo, e por causa, inclusive, do materialismo da riqueza. Mas um motivo acima de tudo isso, por trás de tudo isso, está no versículo de número 10. Porque nós pensamos, pastor, mas como pode? Satanás é que impede da pessoa se converter? O pecado do ser humano é que impede da pessoa se converter? Sim. Eu havia dito que era no terreno rochoso, mas essa na verdade é o segundo ponto. O nosso foco agora é no que caiu entre os espinhos e à beira do caminho. Por que ela não se converte? Será que Satanás tem tanto domínio assim sobre a vida de uma pessoa? Pastor, mas então as pessoas não se convertem por causa da ação do diabo, por causa do pecado? E aonde está a soberania de Deus? Então, o próprio texto responde, ela não se converte, na verdade, porque ela não é uma escolhida de Deus. Porque ela não é uma eleita de Deus. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Meus irmãos, eu queria entender como que um teólogo arminiano consegue se sair diante de um texto como esse. Porque, de fato, existem alguns crentes que têm dificuldade de assimilar a soberania de Deus. Existem alguns crentes que têm dificuldade de aceitar que Deus escolhe alguns para a vida eterna. Pessoas que não aceitam a doutrina da predestinação dos decretos de Deus. Mas como explicar esse texto onde Jesus disse que Deus não quer que algumas pessoas entendam? Como você que discorda da predestinação explica isso? O próprio Jesus dizendo que Deus não quer que essas pessoas entendam a palavra. Ele revela a sua palavra apenas para alguns. Versículo 10 ele diz, respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, ecoando as palavras do profeta Isaías no capítulo 6. Isso significa que
de fato essas pessoas não creem, elas são incrédulas por causa da ação de Satanás, demonstrada através da semente caída à beira do caminho, por causa do pecado dessas pessoas, como o materialismo, as preocupações com este mundo, os prazeres deste mundo, demonstrado através da semente que caiu entre espinhos. Mas, na verdade, no final das contas, elas não se converteram por causa da soberania de Deus. E aí Deus permite que Satanás mantenha essa pessoa na incredulidade. Deus permite que o pecado dessa pessoa mantenha ela na escravidão do pecado, porque não é uma escolhida de Deus. Pastor, mas não precisa ficar falando isso no sermão, que não se converte porque não é um escolhido. Se o próprio Jesus falou isso no sermão dele, o próprio Jesus, ele não fez questão de esconder que existem os escolhidos e existem os que não são escolhidos. Por que nós vamos evitar de falar do assunto? Não causar polêmica, ou vai que alguém se aproveita e diz, então não vou mais pregar o evangelho porque tem uns eleitos, tem uns não eleitos. Meus irmãos, o que é verdade de Deus tem que ser pregado, independente da reação humana. Então, quais são os tipos de ouvintes da palavra de Deus? O primeiro tipo de ouvintes são os incrédulos, que são aqueles que se mantêm cegos, incrédulos, por causa da ação de Satanás e por causa dos prazeres deste mundo, onde Jesus demonstra isso através da metáfora da semente à beira do caminho e da semente sufocada por espinhos. O segundo tipo de ouvinte da palavra de Deus são os falsos crentes. Então, primeiro são os descrentes, em segundo lugar são os falsos crentes, aqueles que têm uma aparente fé. Aí sim, de fato, nós estamos falando da semente que caiu no terreno rochoso. Versículo de número 13, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Aí você diz, está vendo, pastor, como existem os desviados? Claro que existe. Ela se desviou do quê? De Deus? Não, porque nunca teve relacionamento com Deus. Se desviou do quê? Da verdadeira fé? Não, porque nunca teve a verdadeira fé. Se desviou do quê, então? Do convívio com os crentes verdadeiros. E a Bíblia chama essas pessoas de desviadas. Elas não estão desviadas da salvação. Elas estão desviadas do convívio com a semente verdadeira, com os crentes verdadeiros. Aí você diz, mas pastor, Hebreus fala sobre aqueles que experimentaram o dom celestial, experimentaram o Espírito Santo e depois se afastaram. Meus irmãos, o texto de Hebreus não está falando de crentes, não está falando de crentes. Mas como você prova, pastor, que não está falando de crente? Porque no versículo seguinte de Hebreus 6 ele diz, quanto a nós outros, somos das coisas pertencentes à salvação. Mas aquele primeiro grupo não pertence à salvação. Mas experimentaram o dom celestial, experimentaram o Espírito Santo, ou seja, eles experimentaram no sentido de conviver com a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas não é que eles foram salvos. Esses são os falsos crentes. Mas o falso crente, ele aparenta ser crente. É tanto que ele se empolga, inclusive. Ele tem uma aparente alegria, versículo de número 13. Recebem com alegria. Aí você deve se lembrar de pessoas que, quando se converteram, estavam animadas, queriam fazer tudo na igreja, queriam trabalhar na igreja, fazer as coisas na igreja, estava feliz, animada. Depois de um tempo, se afastou, se desviou, voltou para a lama. E você até se escandaliza, você fica pensando, meu Deus, mas aquela pessoa dava um bom exemplo, um bom testemunho. Eu jurava que aquela pessoa era crente. É claro que você jurava, porque nós enxergamos a aparência, não o coração. Deus vê o coração. E pela aparência é muito fácil nós fingirmos, ou alguém fingir ser crente. Não é difícil fingir ser crente, meus irmãos. É muito fácil você se transvestir de ovelha. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. Qual é a estratégia para fingir ser crente? Como a gente acha que alguém é crente? Basta a pessoa parar de fumar, parar de beber, parar de ir na balada, não falar mais palavrão, decorar algumas palavras evangélicas, como amém, glória a Deus, Pai do Senhor, e ir para a igreja. Pronto. É muito fácil você ou alguém fingir ser crente. Basta ter um comportamento mais moderado e vir para a igreja, e nós já julgamos que aquela pessoa é crente. Mas existe um ditado que diz, o tempo irá dizer. E na verdade o tempo prova a fé dessa pessoa. As provações provam a fé dessa pessoa.
Por que ele é um falso crente? Porque a alegria dela é momentânea, porque ela não tem raiz, como nós falamos agora há pouco, o versículo 13 fala sobre isso, porque a fé dessa pessoa é uma fé momentânea, versículo de número 13 fala sobre isso, creem apenas por algum tempo, diferente da fé dos eleitos. A fé que é dos eleitos é uma fé duradoura, e porque se escandalizam com as provas, versículo de número 13, e na hora da provação se desviam. Os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, falam que eles, vindo os escândalos, se desviam. Quais são as provas? Quais são os escândalos? Você deve conhecer pessoas que se afastaram da igreja. Quando eu digo se afastar da igreja, se desviar dos caminhos da igreja, voltar para o mundão. Mas que um dia essa pessoa fez parte da igreja e voltou para a lama. Aí você deve conversar com a pessoa e ela vai dizer, olha, por que você não vem mais para a igreja? Olha, eu não vou mais para a igreja porque a igreja é cheia de crente falso. Me decepcionei muito. Tem pessoas lá que dizem que são crentes e não são. O pastor não é tudo aquilo que ele diz que é. A liderança da igreja tem muita coisa errada. Então, não dá para mim, não dá. A igreja não dá para mim. A igreja é uma comunidade de pessoas falsas. Ou seja, nos primeiros escândalos, ou quando ela presencia algumas dificuldades na igreja, ela não aguenta e se afasta da igreja. Mas se afasta de vez, volta para o mundão. Não suporta as provas. Não suporta as provas que o próprio Deus coloca. Quando ela passa por um problema de saúde, um problema financeiro, ela se revolta com Deus e sai da igreja. Veio para a igreja com expectativas erradas. O falso crente, ele se aproxima da igreja ou por interesse, para que Deus a abençoe financeiramente ou com saúde, ou com a expectativa errada no que diz respeito à igreja, achando que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E aí, vindo os escândalos, ela se afasta, se desvia. Mas a resposta é a mesma. O principal motivo é porque elas não são eleitas de Deus, escolhidas por Deus, como diz o versículo de número 10. Então, meus irmãos, tipos de ouvintes da palavra: os descrentes, onde Satanás mantém essa pessoa presa, onde os próprios pecados dela mantêm essa pessoa presa, e os falsos crentes, que é a semente que cai no solo rochoso. Mas por último, terceiro tipo de ouvinte da palavra de Deus, são os crentes de fato, versículo de número 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que essa pessoa ela se tornou crente ao ouvir a palavra de Deus? Primeiro, porque a palavra caiu numa boa terra, versículo de número 15. Aqui caiu na boa terra. Mas veja, meus irmãos, quem torna essa terra uma boa terra não é a própria terra, é o próprio Deus. Se você se converteu de verdade, é porque o seu coração é uma boa terra, mas não é uma boa terra de nascença. Você não nasceu com uma boa terra, porque ninguém nasce com um coração bom ou quebrantado. É que o Espírito Santo, em dado momento da sua vida, transformou o seu coração em uma boa terra. Por isso ele diz no versículo de número 15, uma boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Mas Deus primeiro teve que transformar esse coração num bom e reto coração, não no sentido de puro, mas no sentido de um coração receptivo à palavra. Por que se tornaram crentes? Por causa da boa terra, porque guardam a palavra, versículo de número 15. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, guardou a palavra para si. Esse reter aqui vem teologicamente, meus irmãos, da expressão do Antigo Testamento do chamar Israel. Ouve Israel, guarda no teu coração as minhas palavras. Os crentes guardam no coração a palavra de Deus. Frutificam, versículo 15. Retém a palavra, estes frutificam. Salmo de número 1. Medita na sua lei de dia e de noite. Eles dão frutos no seu devido tempo e a folhagem não murcha. Perseveram, versículo 15. Estes frutificam com perseverança. Como saber se uma pessoa é eleita ou não? Ora, se ela persevera. Porque se ela se desviar, então não é uma eleita. Não, pastor, não existe eleição, não existe pessoa não perder a salvação. Jesus disse, aquele que perseverar. Jesus não está te ameaçando nem colocando condição. Ele está dizendo qual é a qualidade dos que são salvos. São salvos que perseveram. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que essa pessoa, o coração dela é uma boa terra, ela guarda a palavra, ela frutifica, ela persevera por um motivo, porque ela recebeu a graça de Deus. Então você está aqui nesta manhã, se você é crente de fato, porque você recebeu a graça de Deus.
Versículo de número 10. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É dado. Você conhece os mistérios do reino de Deus. Conhece de forma intelectual e de forma espiritual, de forma profunda. Por que você conhece? Porque foi dado isso para você. E esse verbo dar aqui significa que foi dado gratuitamente. Isso significa que o seu coração é uma boa terra por causa da graça. E não somente por causa da graça, mas por causa da eleição. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Aos demais, não. Deus escolheu algumas pessoas para se revelar. E você foi um escolhido de Deus para receber essa revelação. Agora, meus irmãos, Paulo nos diz na sua carta a Timóteo que numa grande casa não existe apenas vasos de honra, mas vasos de ira, vasos de barro, destinados para a perdição. A pergunta que fica é: que tipo de vaso você é? Você é um vaso que suporta as provações? Se Deus mandar lutas em sua vida, enfermidades, crise financeira, você vai se afastar, vai se desviar? Se você presenciar escândalos dentro da igreja, você vai se desviar? Se um presbítero te escandalizar, um pastor te escandalizar, um irmão da igreja te escandalizar, você vai se desviar? Se isso acontecer, é porque a tua fé é fraca, ela é momentânea, a sua alegria é momentânea e você, na verdade, não é um salvo, você não é convertido, a semente não caiu no bom coração, o seu coração é um coração de pedra. Que tipo de solo é o seu coração? Meus irmãos, essa palavra vem para nos confrontar nesse sentido. Que tipo de solo nós somos? Porque se nós somos eleitos, então nosso coração vai produzir frutos e vai frutificar e perseverar. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.